Voltamos com o programa Fórum Legal. Hoje nosso tema é assédio moral e nossos convidados, Dr. Aparecido Inácio, advogado especialista em Direito do Trabalho e professor universitário de Ética e Legislação Empresarial, e Dr. César Alberto Granieri, advogado do Sintoresp e mestre em Função Social do Direito. Doutores, no bloco anterior falávamos como denunciar no caso do assédio moral. E quais são as provas? Como provar o assédio? Posso responder, César? Claro, Inácio. A principal prova do assédio é a testemunha. Porque o assédio ele acontece a quatro paredes, geralmente num lugar fechado. E aí a dificuldade é essa, porque a testemunha, inclusive nós somos advogados, a gente costuma qualificar a testemunha como a prostituta das provas. Porque tem três tipos de prova, o documento, a perícia e a testemunha. O documento você não tem como alterar, ele está aqui, ele é fixo. A perícia é feita por um técnico, já a testemunha ela é volúvel, ela pode mudar de opinião e tal, e é difícil conseguir testemunha. É difícil, né, se ela estiver trabalhando ainda na empresa. Exato. Essa é uma dificuldade para a gente conseguir coletar uma prova testemunhal. Porque ele fica com medo dele ser o próximo a ser assediado. É difícil. É difícil, e é difícil que essa testemunha vá depor na justiça. Ou venha aqui no sindicato, ou vá no Ministério Público e dizer, não, eu vi mesmo tal. Sim. Além das provas testemunhais, é possível também a pessoa filmar. Eu posso, se você está me assediando, eu posso filmar. O que não pode é um terceiro filmar. Os circuitos internos de TV também são utilizados como prova, né? Mas a mais característica das provas é a testemunha. Né? Recentemente, a Justiça também está aceitando o e-mail, né, César? O chefe manda e-mail chamando a atenção do funcionário e tal, ou funcionários ficam fazendo aqueles e-mails, aquelas correntes de piadinha contra o outro e tal. Isso também tem sido aceito como prova do assédio. E no caso da gravação, para que seja uma prova lícita, porque eu já ouvi dizer que não pode unicamente gravar só o que a pessoa fala, mas tem que ter uma voz daquele que porta o gravador também. A gravação tem que ser feita por alguém que está sofrendo o assédio ou por alguém que está participando do ato naquele momento. Não pode ser feito de uma maneira que um terceiro, uma montagem, né? Não pode ser conduzida. Não pode ser conduzida. Você produz um momento para a conversa a fim de que realmente possa gravar até numa situação de informalidade algo a fim de utilizar. Aí é um meio realmente ilícito. Agora, se você está sendo constantemente assediado e você produz a gravação, você tem que usar isso como elemento de prova, indubitavelmente. Tem um caso de um empregado que ele entrou na justiça porque fizeram um memorando e colocaram o nome dele nesse memorando e esse memorando era ofensivo a ele. Só que ele não podia tirar o memorando da parede porque senão ele ia ser descoberto. Ele pegou o celular e fotografou o memorando. Lá o celular tem foto, tem máquina. E daí ele pegou aquela foto e deu para o advogado que entrou com o processo e ele vai receber uma indenização porque aquele memorando era ofensivo a ele. Então é possível. Não é uma prova ilícita. Ele fez a foto. Sim. Não é uma prova ilícita. E no caso, como identificar e prevenir a questão do assédio? Essa é uma questão complexa, mas se for observado a moderna industrialização e as condições que hoje se operam aos trabalhadores, é plenamente possível se identificar através desses chamados grupos de conexão, né? Você começa a formar grupos que se conectem entre si, né? Por exemplo, nós trabalhamos juntos, eu estou sofrendo um assédio aqui, como é que ele vai ficar sabendo? Porque eu vou estar comentando, eu vou falar, poxa, mas que atitude estranha do meu chefe. Agora, como é que ele vai ficar sabendo? Porque eu tenho com ele uma conexão, eu tenho um trabalho de união, eu tenho um trabalho que tem que ser fomentado pela própria empresa, no sentido que os trabalhadores se conheçam, no sentido que os trabalhadores não sejam apenas a massa de manobra para a produção de qualquer produto. Não seja contratado para entrar lá, sair, entra às 7, sai às 5, acabou seu serviço, acabou seu trabalho, eu sento aqui com ele 5 anos, mas não sei nem onde ele mora. É uma questão complicada, que as empresas têm que começar a fomentar essas chamadas interações para que eles possam ser muito mais do que só colegas de trabalho. Sejam pessoas que se conheçam, pelo menos no seu ambiente de trabalho, ele saiba como que é a sua conduta, conheça a conduta do chefe, saiba identificar se aquele chefe está dentro da normalidade ou está agindo de maneira que distingue do seu perfil a qual ele conhecia. Tem muitas outras Porque coisas. em pesquisa... É a chamada solidariedade no ambiente de trabalho.
A empresa tem que estimular um ambiente de trabalho solidário e fraterno em que, respeitadas as devidas proporções, as atribuições e as posições de cada um, todos se interliguem e sejam solidários. Porque em pesquisa realizada recentemente, com 800 funcionários, São Paulo e Rio de Janeiro, 31% sofre assédio moral. Sofre, exatamente. E os casos de assédio moral na justiça, do ano passado para cá, aumentaram 588%. 588%, isso é verdade. Então, essa pesquisa, ela mostra exatamente, primeiro, a compreensão que as pessoas estão tendo de que o assédio é uma violência, que ele interfere na qualidade do trabalho e que é possível, sim, que isso seja penalizado pela justiça. Hoje nós temos condenações impostas pela justiça para empresas que vão de 10 mil até a 2, 3 milhões de reais. Né? Tem várias condenações. A justiça não está sendo boazinha, não. Agora, também ao mesmo tempo, existe uma coisa que nós nos preocupamos, nós que somos advogados, que é a chamada indústria do assédio moral. São pessoas que acham que tudo é assédio. É assédio moral. Né? Que entra com processo, advogados que estão entrando com processo à torta à direita e pedindo assédio moral em tudo. O assédio é uma característica, uma violência no ambiente de trabalho, que tem que ser muito bem provada, muito bem documentada, mas o que é importante destacar, antes de tudo, é a necessidade que tanto as empresas quanto os sindicatos devem ter de prevenir o assédio. Não vamos deixar ele acontecer, vamos trabalhar para que não aconteça. Vamos evitar que o assédio aconteça, estimulando esses fóruns de ligação. Eu tenho recomendado para os meus alunos, no curso de Recursos Humanos, a necessidade de se ampliar os códigos de ética dentro das empresas, possibilitar que as empresas deem publicidade aos códigos de ética e, quando houver uma denúncia de assédio, a empresa tem que ter a grandeza de investigar aquela denúncia e não ficar simplesmente demitindo o empregado. Doutor, o senhor escreveu uma cartilha a respeito das dicas como a gente pode adquirir essa cartilha? Na verdade, são duas cartilhas. Né? Esta aqui, Assédio Moral no Mundo do Trabalho, né, fala das características do assédio. É uma cartilha em perguntas e respostas, traduzindo o juridiquês. Né? Nós temos uma prática, muitas vezes, de escrever termos difíceis no direito. Então, o que eu fiz? Eu traduzi, numa linguagem de leigo, esta cartilha em perguntas e respostas. Então, ela começa: o que é o assédio? Como ele se manifesta? Qualquer conflito no ambiente de trabalho caracteriza assédio? O assédio ocorre apenas entre superior e subordinado? Quais as consequências? Então, ela está no meu site. Essa aqui fala do assédio de uma maneira geral. Esta outra cartilha que foi lançada agora, mês passado, ela fala do assédio especificamente e da discriminação de negros, de gays, de lésbicas, de jovens no primeiro emprego, é muito comum o jovem no primeiro emprego, as mulheres, o obeso. Então aqui eu dou casos concretos de discriminação que resultaram em assédio moral. As duas estão disponíveis no meu site. Eu vou deixar uma cópia dessas cartilhas aqui como contribuição à biblioteca do sindicato, né? Mas também elas estão disponíveis no meu site, pode ser acessada e pode ser impressa a qualquer momento. E qual que é o site? É www.inacioepereira.com.br. Vamos repetir? Vamos. www.inacioepereira.com.br. Está lá disponível gratuitamente para colaborar pelo esclarecimento das pessoas. Doutor César, uma mensagem final: como prevenir o assédio moral? O assédio moral ele pode ser prevenido, se assim puder ser dito, se você tiver muita comunicação no ambiente de trabalho. Nós estamos vendo a era da comunicação e o isolamento do ser humano cada vez mais. Então, seria importante retomar a comunicação no local do trabalho, através de todos esses processos já apresentados, e aí nós estaríamos criando condições de identificar e produzir a prevenção. Doutor César, obrigada pela presença no programa Fórum Legal. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Aparecido. Muito obrigado também, foi um prazer. Hoje chega ao fim a série Assédio Moral. Dúvidas? Mande para o nosso e-mail programa.forumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br. E se você não assistiu ao programa anterior, clique na logo do Fórum Legal no nosso site, onde você poderá assistir todos os nossos programas. E na próxima semana, um tema especial para você. Obrigada pela sua companhia e até lá!